Obrigado à nossa equipe de louvor, que com muito carinho e responsabilidade está desenvolvendo essa parte maravilhosa do nosso programa de adoração dessa semana jovem, sem filtro. Vocês viram aqui, né? Tem gente que ainda não entendeu, tem gente que ainda não mexe com rede social, mas o pessoal que mexe com rede social, eles editam e apresentam a parte mais bonita, né? Aqui no caso, é um quarto que está totalmente desorganizado. Eu imagino que quando você entra nesse quarto, deve ter um cheiro especial, né? Um cheiro especial. Mas esse cheiro a gente não consegue passar pela rede social. Não é, pastor? Não consegue passar. Mas ali tem um computador da Apple, que é um dos melhores, ou o melhor computador do mundo. Alta tecnologia. Aí aquela parte, ela dá uma esticadinha na cama, né? Dá uma esticadinha, coloca ali bonitinho, né? E aí passa a imagem. Uma imagem falsa. Uma imagem que não é verdadeira. Isso não pode acontecer com a gente. Hoje as pessoas conhecem quem são verdadeiros, quem são puros, quem são honestos, quem são leais e fiéis aos princípios de Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Por isso, não adianta você se levantar e ter todo aquele formato de santidade e apresentar uma mensagem, mesmo sendo bíblica. As pessoas não vão ouvir. Estou lembrando o tema de domingo. Nós temos que cuidar das pessoas. Nós temos que ser regulares, constantes nesse amor e nesse cuidado. Aí sim, aí as pessoas vão dizer assim: puxa vida, essa pessoa, ela é cristã, ela vai, ou ela vem em nome do Senhor, mas ela vive uma vida prática. Lembra ontem de uma pessoa que vivia só de fachada dentro da igreja, vivia uma vida dupla. Ela aproveitou a última oportunidade da sua vida, era o último dia da sua vida, e graças a um diretor de jovens, que levou essa garota lá em Campos do Jordão, no nosso congresso de jovens, ela entregou o seu coração a Deus e foi salva 5 horas antes da sua morte. Vivia uma vida completamente diferente fora da igreja, fora dos portões da igreja. Balada, droga, imoralidade, todo tipo de coisa que você possa imaginar. E na igreja tinha uma conduta aparentemente impecável. O pastor não sabia, a família não sabia. E naquele dia, ela se reconsagra a Deus. Por isso que tem semana de oração, para a gente se reconsagrar a Deus. Muitas vezes a gente fala sobre a comunhão com Deus. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus. Posso fazer uma pergunta? E eu tenho quase certeza que a resposta vai vir rápida. Quantos acreditam que é essencial para a tua vida e para a tua segurança espiritual você ter comunhão com a palavra todos os dias? Levante a mão. Que maravilha, estou impressionado com vocês. Só que infelizmente, até nós que levantamos as mãos, e eu sou um de vocês, nós muitas vezes não temos essa comunhão toda. Outro dia, eu estava fazendo uma semana de oração em São Paulo, e eu estava feliz, a igreja estava cheia, cumprimentando os irmãos. Tem alguns temas que a gente gosta de apresentar, porque são importantíssimos, e se eu nunca apresentei em Votuporanga, eu vou apresentar em Votuporanga, e aí vou em frente, até o dia que Jesus voltar em glória e majestade. E eu estava em casa com um vazio, pregando o evangelho, cantando sobre o amor de Deus e com um vazio. Naquela época eu tenho 3 filhos, inclusive o pessoal vai me ajudar para colocar amanhã, eu acho que amanhã ou depois, a foto da minha família, para você conhecer um pouquinho da minha esposa e meus 3 filhos. Eu tenho um filho que toca no vocal livre, que canta também, ele tem 19 anos, ele é jogador de basquete, me dá uns tocos assim, impressionante. Tem um casal de gêmeos, que é a Mariana e o Leonardo, que são queridos, são extremamente amáveis. A gente tem muita saudade dessa querida família, não é? Dessa querida família. E aí eu cheguei em casa, minha esposa que é enfermeira, e ela é um exemplo na minha vida em vários sentidos, dorme cedo, cuida bem da saúde, da alimentação, aquela coisa toda, e ela estava descansando. Eu, com as minhas viagens, acabo voltando tarde para casa, e eu queria dormir, não conseguia dormir. Eu queria ver um canal de esportes, porque eu gosto muito de esportes, não conseguia ouvir. Fui lá no meu escritório, que tem muitos livros, não conseguia também. E eu tenho certeza que aquela noite foi um reencontro com Deus, porque Deus falou no meu coração e disse assim: você está procurando em vários lugares aquilo que você encontra na comunhão comigo. Eu abri a Bíblia, e naquele dia eu pedi perdão dos meus pecados, e a paz voltou a preencher o meu coração, a alegria. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, viu?
Por favor, não entra nessa cilada, porque ninguém aqui é perfeito. É uma batalha constante que eu tenho e que você tem. Não há dúvida nenhuma disso. Mas eu aprendi que é impossível fazer a vontade de Deus se nós não tivermos comunhão com Deus. Você quer um exemplo disso? Eu vou fazer um trabalho aqui com vocês bem legal. Uma dinâmica para ser um pouquinho mais entendido. Vamos colocar na tela uma pergunta. Esse vídeo a gente deixa para depois. Vamos colocar na tela uma pergunta. Tá certo? Primeira pergunta da noite. Eu vou pedir, inclusive, a um dos nossos assessores a pegar o outro microfone, né, Kleber? Microfone sem fio. E se alguém quiser participar, pode participar. Nós temos alguns minutos, nós temos 30 minutos, e nós vamos trabalhar dentro desse tema. Primeira pergunta que está na tela. Deveríamos sempre dizer a verdade em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação, sim ou não? Todos que são favoráveis à resposta sim, levante a sua mão direita. Nós temos quase a totalidade. Lembre-se que quando eu fiz aquela pergunta, quantos acreditam que temos que ter comunhão com Deus? 100% levantou a mão. Agora eu fiz uma segunda pergunta. E com certeza essa pergunta está baseada na Bíblia. Deveríamos sempre dizer a verdade, sim ou não? 95% levantou a mão. Já não foi 100. Vou criar um outro problema para você. Dentro da segunda pergunta. Deveríamos sempre dizer a verdade mesmo com risco de vida? Vou dar um exemplo. Imagine que você more nos Estados Unidos, ou você more naqueles países da Ásia, Indonésia, aqueles lugares, inclusive onde um brasileiro, né, foi executado alguns meses atrás. Vamos imaginar que você deu a vida por um filho. Estou dando um exemplo, isso já aconteceu, mas eu estou dando um exemplo. E eu tenho 3 filhos, e eu dou a minha vida pelos meus filhos. Eu faço tudo o que eu posso por esses filhos. E aí um deles comete um erro, porque está vivendo, por exemplo, uma vida dupla, tá? E eu não sabia, está envolvido com as drogas, com os assaltantes, e daqui a pouco ele é pego, e ele é condenado à pena de morte. Só que tem um detalhe, escuta bem, queridos pais, queridos jovens, escute bem, a pergunta que eu vou fazer, se, tem uma condição, se eu falar a verdade, e confirmar que ele realmente praticou tudo isso aí, ele morre. Já está condenado mesmo. Se eu mentir, ele vive. Entendeu? Então vou fazer a pergunta de novo. Deveríamos sempre dizer a verdade, mesmo com risco de vida? Eu estou dando um exemplo para você entender a característica dessa pergunta. Deveríamos sempre dizer a verdade em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sim ou não? Todos que estão favoráveis, levante a sua mão direita. O que está acontecendo aqui? Um milagre. Um milagre, ou você já ouviu esse tema? Sabe por que eu estou falando isso? Porque na maioria das congregações e comunidades e igrejas que eu tenho apresentado esse tema, quando eu faço a primeira pergunta, quase 100% levanta a mão. Quando eu faço a segunda pergunta, baixa para menos de 50%. E aqui nós estamos em 80%. Quer dizer que essa é uma igreja poderosa, hein, pastor? Essa é uma igreja poderosa. Só que eu vou criar mais uma situação para vocês, porque vocês falam que nós precisamos ter comunhão com Deus. E se nós temos comunhão com Deus, nós temos que provar isso. Tá certo? E eu vou dar um exemplo para vocês nessa noite, só um exemplo. Eu não vou trabalhar com vários exemplos para não confundir a sua mente. Só um exemplo. Vamos a uma outra situação. Já ouviram falar nessa senhora aqui, ó? Senhora Hassel. Ela era cristã e ela acreditava que Jesus amava e ama todas as pessoas. A senhora Hassel, ela viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive você pode conhecer um pouquinho mais da história da senhora Hassel naquele livro que a Casa Publicadora Brasileira lançou alguns anos atrás, Mil Cairão ao Teu Lado, né? Que é uma história da Segunda Guerra Mundial. Inclusive os desbravadores, obrigado chefe, os desbravadores desenvolvem provas. Tem uma associação chamada Associação Paulista Leste que tem um projeto chamado Quem Sabe Prova, e esse livro era um dos livros que nós participamos alguns anos atrás. E a senhora Hassel, ela sobreviveu ao nazismo, ela foi presa, ela sobreviveu àqueles campos de concentração, você entendeu? Aqueles campos de concentração, e ela defendia os judeus, tinha um grupo de adolescentes que estavam sendo protegidos e escondidos na sua casa, e aí a Gestapo, sabe o que é a Gestapo? Gestapo era a polícia de confiança de Hitler, um homem possuído pelo inimigo. Vamos imaginar que nós voltássemos no tempo, que nós tivéssemos esta condição
como os filmes nos apresentam, né? Voltar, uma viagem no tempo. Aí você volta no tempo e você chega na casa da senhora Hassel. E naquele momento estão chegando os soldados da Gestapo, pessoas de confiança, policiais de confiança de Hitler, um homem possuído pelo inimigo. E neste momento, eles perguntam: onde está o menino? A verdade, se ela responder, é permitir que o menino fosse sacrificado, está na tela. Ou ela poderia mentir e proteger aqueles judeus, aqueles adolescentes, dos assassinos. Pergunta: deveríamos sempre dizer a verdade em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mesmo nesta situação? Sim ou não? Quantos continuariam falando a verdade e então permitir que aqueles adolescentes, jovens e judeus fossem mortos e assassinados por pessoas frias, calculistas e cheias do poder do inimigo? Quantos continuariam falando a verdade? Levante a mão. O que aconteceu com vocês? Nós estávamos em 80%, abaixou para 10%. Nós temos que ter comunhão com Deus ou não temos que ter? Os jovens têm que ter comunhão com Deus? Tem que ter. Nós cantamos hoje no momento de louvor: vamos ser fiéis a toda prova. Isso aqui não é uma prova? É uma prova ou não é? É um teste ou não é? E a gente tem que ser verdadeiro em qualquer lugar, em qualquer situação, sim ou não? Por que você não levantou a mão? É isso que eu quero te dizer. É isso que eu quero te provocar e quero te desafiar nessa noite. Mas vamos enfrentar a construção da casa. Vocês lembram que ontem eu falei que nós íamos construir uma casa espiritual dentro de um exemplo. E o exemplo você já está entendendo onde eu quero chegar. Muito bem. Quando você constrói uma casa, nós temos aqui vários construtores. Você compra o terreno, obviamente, que é a primeira coisa que você faz. E depois, alguns já responderam ontem, e vamos repetir essa resposta que vocês já responderam. Qual é a primeira coisa que você faz depois que você comprou o terreno e a documentação está pronta e você tem dinheiro para começar a construir a casa? Qual é a primeira coisa que você faz? O alicerce. E tem que ser um bom alicerce. Muito bem, o alicerce da nossa vida espiritual está onde? Onde está o alicerce da nossa vida espiritual? Você sabe por que eu estou perguntando para vocês? Porque nós estamos acostumados a não falar, nós estamos acostumados a não se comunicar, nós estamos acostumados a viver no nosso cantinho, e nós precisamos fazer a diferença. E para fazer a diferença tem que se posicionar. Para fazer a diferença não pode ficar em cima do muro. Me perdoe, meu querido amigo, meu querido irmão e meu querido convidado, mas para você fazer aquilo que é certo, você tem que se posicionar, tá certo? E tem que ser sem filtro. Não pode enganar, como aquela primeira foto, entendeu? Não pode enganar. Então, vamos construir. Quando a gente constrói essa casa, nós temos base na palavra de Deus. Primeiro texto, eu não vou ler todos os textos que tem na Bíblia, mas vou dar alguns exemplos. O Senhor ama ou odeia os lábios mentirosos? Está aí a resposta. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam o quê? A verdade. Outro texto, parece engraçado esse texto, mas lembra da minha infância. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, parece isso aí, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Lembra quando a gente era criança, que a gente mentia assim, ó, e a gente colocava o dedinho cruzado? Lembra disso? Lembra disso? Está na Bíblia, gente. Tem no coração o propósito de enganar. E planeja o quê? Planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Estamos começando a tratar sobre o problema da mentira, ou da verdade e da mentira. E estamos descobrindo nesta noite que não existe texto nenhum que Deus aprove a mentira. Êxodo capítulo 20, que fala da personalidade de Cristo, da personalidade do nosso Criador, que fala dos 10 mandamentos, o seu caráter. Um dos pontos diz assim: não dirás falso testemunho contra quem? Contra o teu próximo. Em outras palavras, você não pode mentir. Você não pode falar aquilo que você não sabe. E mesmo que você saiba, diz a palavra de Deus que você tem que ajudar essa pessoa. Diz o livro de Mateus. E se essa pessoa não mudar, o que você deve fazer? Você deve levar um amigo. Leva esse amigo junto. E esse amigo vai ajudar essa pessoa, vai confortar essa pessoa, vai motivar essa pessoa. Quem sabe vai ser uma pessoa que tem uma colocação melhor do que a sua. Muita gente acha que deve levar um testemunho ou uma testemunha junto para denegrir a imagem da pessoa, para detonar a pessoa. E esse não é o objetivo. O objetivo é resgatar a pessoa. Não sei se você sabe, no manual da igreja está escrito o seguinte: quando uma pessoa está em pecado, quando uma pessoa está distante do plano divino, se você não tiver um objetivo de salvar esta pessoa, de resgatar esta pessoa, de transformar esta pessoa,
tome cuidado com o início de qualquer iniciativa que você tiver. Se não for esse o objetivo, de cuidar, de salvar e de resgatar esta pessoa, cuidado, você poderá estar sendo usado pelo inimigo. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer falso testemunho, ou dizer falso testemunho, ou mentir. E muitas pessoas com experiência ou menos experiência têm esse problema. Um problema muito sério. Outro texto, quase ninguém lê esse capítulo aqui e nem esse livro. Não cometerá iniquidade e nem proferirá o quê? Mentira. E na sua boca não se achará o quê? Língua enganosa. Vamos ao Apocalipse, porque muita gente diz que o Velho Testamento já se foi, que não tem muita importância, que agora é uma nova aliança. Então vamos para o Novo Testamento, que fala a mesma coisa. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim tem direito à árvore da vida, e pode entrar na cidade pelas portas. Aqui é uma linguagem simbólica para dizer que bem-aventurado, feliz é aquele que se prepara para um dia estar no reino dos céus. Todos nós queremos, sem dúvida nenhuma, vivermos uma vida eterna ao lado do nosso Criador, não há dúvida nenhuma. Só que fora do reino dos céus, ficam os que praticam a imoralidade. Mas isso é fácil, pastor, está na cara, não dá para aceitar um negócio desse. Legal, todos os que ficam fora são aqueles que são assassinos. Mas puxa vida, a Bíblia diz: não matarás, não matarás. Os idólatras que colocam Deus não em segundo lugar, mas no 10º, no 15º, no 20º, entendeu? Dá até para fazer uma semana de oração só sobre esse tema de idolatria. E todos os que amam e praticam o quê? A mentira. Em outras palavras, o mentiroso não entra onde? No reino dos céus. Eu sei que você está aflito, porque a primeira vez que eu estudei isso eu fiquei aflito, do mesmo jeito que você está aflito agora. Porque a gente não pode ser hipócrita, não pode ser falso. Mas a sua vida nos seus negócios, a sua vida na sua família, a sua vida na escola, com o seu professor, por exemplo, com seus amigos, com seus irmãos, com seu cônjuge, pode não ser uma vida íntegra e uma vida de fidelidade. Eu não estou aqui para agredir você. Eu estou aqui para dizer o seguinte: nós precisamos ter mais comunhão com Deus. E eu estou dando apenas um exemplo de uma construção espiritual, de uma parte da nossa vida espiritual. E é uma coisinha, aparentemente sem valor, que a gente está brincando. Quer ver? Algo interessante. Agostinho, que é muito respeitado na Igreja Católica. Tem alguém aqui da Igreja Católica? Tem alguém aqui da Igreja Católica? Não se sinta envergonhado. Nós temos um respeito muito grande pelos nossos irmãos da Igreja Católica. Agostinho é muito respeitado na Igreja Católica. Ele, há muitos anos atrás, ele disse o seguinte: nem devemos supor, disse ele, que haja uma mentira que não seja o quê? Ele estava falando de acordo com a Bíblia, sim ou não? Estava falando de acordo com a Bíblia. Um outro pensador muito famoso, que não viveu na época de Agostinho, viveu numa outra época mais recente, chamado John Murray. Sabe o que ele escreveu? Toda a Bíblia exige veracidade. Não podemos jamais mentir. Parece que Agostinho e John Murray estavam na mesma sala. E tem uma outra senhora, que algumas pessoas chamam ela de deusa. Mas vocês estão completamente equivocados se vocês acharem que essa mulher é uma deusa. Esta mulher foi um ser humano, pecador, cheio de defeitos. Mas o que aconteceu? O Senhor chamou ela para uma missão e ela aceitou o chamado de Deus. Do mesmo jeito que Deus te chama para uma missão e você pode aceitar ou não. Antes de chamar Ellen White, o nosso Deus chamou 2 jovens e eles resistiram e não aceitaram o chamado de Deus. Eu estou vendo aqui várias garotas e vários jovens. Nesta noite, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor Jesus está chamando você para uma missão, para um desafio. Você pode aceitar o chamado de Deus ou pode se afastar do chamado de Deus. Ellen White, ela aceitou o chamado de Deus, uma das maiores escritoras do mundo. E ela escreveu: falsidade e engano de toda espécie é pecado contra o Deus da verdade e o Deus do quê? Da veracidade. Parece que ele estava falando a mesma coisa que John Murray, e parece que estava falando a mesma coisa que Agostinho. Parece que eles estavam na mesma sala, no mesmo tempo e no mesmo lugar. E eles viveram em tempos diferentes. Eu disse que nós iríamos construir uma casa e nós começamos pelo alicerce. O nosso alicerce é a palavra de Deus. Depois nós temos que trabalhar com a teologia que nós temos à nossa disposição. E nós temos que ir em frente para nós fazermos o acabamento dessa casa. Alguém pode questionar e lembrar, porque vocês são inteligentes, e eu não tenho dúvida disso. Pastor, mas eu tenho alguns questionamentos. Pastor, eu tenho algumas argumentações aqui. O senhor começou, mas
Eu não posso aceitar tudo que o senhor fala. Eu até acho bacana isso da tua parte, se você está pensando nisso dentro do seu coração. Porque você não pode ouvir só o que o pastor diz, mesmo que apresente numa tela bonita e cheia de cores. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que investigar, conforme os bereanos, como a gente já sabe, dentro do exemplo bíblico. Eu já vi 9 exemplos sobre esse assunto, e eu vou mencionar apenas 2 exemplos nessa noite, e eu quero que vocês me ajudem. Primeiro exemplo, Cifra e Puá, as 2 parteiras de Faraó, lá em Êxodo capítulo 1, eu te pergunto, elas falaram a mentira ou falaram a verdade? Hein? Falaram a mentira ou falaram a verdade? Pode falar, não tenha vergonha. Falaram mentira. E, inclusive, a situação está grave. Sabe por quê? Porque elas falaram e protegeram as crianças, os hebreus, porque temiam a Deus. Então eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando você teme a Deus, você pode mentir? Sim ou não? Sim ou não? Se você está falando não, mas elas mentiram porque temeram a Deus. E agora, como é que a gente resolve esse problema? Você já sabe o que aconteceu, né? Para as crianças, adolescentes e quem sabe os nossos convidados, Faraó pediu para as parteiras para assassinar, para destruir a vida daquelas crianças, daqueles bebês. Aí elas tinham pena e tinham temor a Deus. Aí chegavam e não praticavam a ordem do Faraó. E aí chegavam na frente do Faraó e diziam assim: olha, os hebreus são tão férteis, as mulheres são tão férteis, que quando a gente chega, já nasceram os bebês, e elas já esconderam os bebês, então não dá para matar. Estavam mentindo ou não estavam mentindo? Estavam mentindo porque temiam a Deus. Como é que eu resolvo esse problema? É um problema sério ou não é? A gente tem que ter comunhão com Deus ou não tem que ter? Jovem, acorda. Você tem que ter relacionamento com Deus, mas esse relacionamento não pode ser superficial. Esse relacionamento tem que estar cheio de conteúdo. Você quer ver um outro exemplo aqui, ó? Raabe mentiu ao esconder os 2 espias israelitas ou não mentiram? Foi uma expedição para a terra prometida. O povo de Israel estava do outro lado do Rio Jordão. Essa é uma história bem interessante. E aí um representante de cada tribo foi para onde? Foi para a terra prometida. E essa mulher, temente a Deus, disse para aqueles 2 espias: por favor me salvem, por favor me salvem. E eles deram um recadinho, né? Que ela tinha que colocar ali um tecido vermelho, que era sinal de que elas estavam morando naquela região. Gente, chegaram os soldados da cidade e perguntaram onde estavam os espias. Elas mentiram ou não mentiram? Mentiram ou não mentiram? E agora, como é que a gente resolve esse problema? Alguém quer me dar uma solução, hein? Por favor, diga o seu nome, para a gente responsabilizar o senhor da sua resposta. Estou brincando. Estou brincando, viu, querido? O fato delas terem mentido não significa que Deus aprova o fato em si. Mas acontece que Deus considera e Ele entende a limitação humana. Porque Deus poderia atuar de qualquer maneira se ela não mentisse, porque Deus tem poder para isso. E a nossa mentira significa dúvida da ação divina. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é de bom clima, né? Sim. Qual que é o seu nome? João. Você concorda com o que o João está dizendo aqui? Quem tem uma outra resposta, uma outra contribuição? Temos um outro microfone. Não tenha vergonha, não. Olha, levantou uma garota ali do lado esquerdo, mas não é. Eu sabia que não era para isso. Quem quer falar aí? Eu quero ver a opinião de vocês. Ou vocês consentem com tudo que o irmão João falou? Tem mais um senhor ali, por favor. Corra ali. É Luiz, né? William Costa Júnior. Então vamos lá. Williams, diga o seu nome e dê a sua opinião. Odessir. Pastor, elas não eram israelitas. Talvez elas não conhecessem os 10 mandamentos. Mas elas mentiram ou não mentiram? Mentiram. Elas temiam a Deus ou não temiam? Temiam. Diz a Bíblia que elas temeram a Deus. Pode mentir ou não pode? Não. O irmão João fala que não pode. A Bíblia diz que fala que não pode. O senhor fala o quê? Pode ou não pode? Não pode. Não pode mentir. Mas o senhor estava argumentando que elas não eram israelitas, não é? Elas não eram cristãs. E talvez não conhecia. Muito bem. Você concorda com tudo isso que está sendo falado aqui? Ou você tem a sua opinião para contribuir? A nossa escola sabatina está muito boa esta noite. 2 pessoas de 200 falaram. Ou mais um, quem é? Puxa vida, é Andréia? Andréia.
Quando a Bíblia diz que elas temiam a Deus, por isso elas não obedeceram a Faraó. Certo. O fato delas mentirem não está ligado com o fato delas temerem a Deus. O que fala temiam a Deus, não obedeceram a Faraó. Mas elas mentiram, elas usaram de um artifício que Deus não concorda. Então Sim. a mentira continua mentira. Deus não aprova mentira. Não. A senhora considera assim? Sim. A senhora acredita nisso? Sim. Você também acredita nisso? Muito bem, eu também acredito nisso. Eu já fiz uma pesquisa no Comentário Adventista. Eu já perguntei para doutores em PhD em teologia. Tudo que você possa imaginar eu já fiz. E a resposta que eu recebi, a mais madura, por incrível que pareça, é a resposta que eu estou recebendo essa noite. Portanto, para os 3 que falaram, uma salva de palmas, por favor. Falaram bonito, para a honra e glória de Deus. Vou transmitir o que eles falaram, dentro do conhecimento dessas mulheres, porque as 3 eram mulheres, dentro do estágio espiritual que elas tinham com Deus, dentro do relacionamento pessoal com Deus. Elas fizeram o seu melhor. Mas isto não quer dizer que Deus aprova o quê? A mentira. Vou repetir. Dentro do conhecimento, dentro da fé, dentro do estágio, dentro do relacionamento, elas fizeram o seu melhor. Mas isso não quer dizer que Deus aprova a mentira. Porque se elas confessassem, ou melhor, se elas confiassem em Deus de uma forma madura, como disse o nosso querido irmão, Deus poderia fazer um milagre ou não poderia fazer? Tem aqui um meu outro irmão. Se eu quer segurar o microfone, não segura o microfone não. Dá choque. Eu estou brincando. Qual que é o seu nome? Meu nome é Irani. Irani, pode falar, irmão Irani. Acontece o seguinte, é o meu ponto de vista. Essas mulheres, ou seja, esta mulher, ela não conhecia a Deus assim como Israel conhecia. Verdade. Todavia, ela acreditou tanto em Deus, e é através desta oportunidade que Deus a salvaria. Mas pensa bem. Pensa bem. O senhor está dizendo, em outras palavras, que a gente pode mentir em algum lugar, em algum momento. O senhor está dando essa deixa para eu pensar isso, ou não está? Está dando essa deixa. E eu fiz uma pergunta, irmão, eu quero te agradecer a sua participação. Eu fiz uma pergunta para você pensar. Nós não vamos resolver todos os problemas, mas eu acredito que na conclusão desse programa, você vai entender onde eu quero chegar. Outro dia eu fiz um programa e eu fiz uma pergunta. E aí várias pessoas começaram a falar. Aí teve um advogado lá no fundo que se levantou e de uma forma agressiva disse assim: vocês são falsos, vocês são hipócritas, não é nada disso, a gente não faz nada disso. Na vida rotineira a gente faz totalmente diferente, a gente fala uma coisa e faz outra. E eu falei: irmão, calma, eu não estou aqui para colocar um tema para criar uma divisão, um partidarismo, não é nada disso. É para a gente parar um pouquinho e pensar como o nosso relacionamento com Deus está fraco. Você entendeu onde eu quero chegar? E aí a gente quer que um jovem tenha um compromisso com a fé, e nós mesmos que somos líderes, que somos pais, não temos uma comunhão verdadeira com Deus, e não damos um exemplo, uma influência como deveríamos dar. E eu não estou falando de vocês, porque vocês estão falando bem, estão falando certo. Vamos seguir aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todo mundo já leu esse texto. E Deus que é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará o quê? Um escape, para que possam o quê? A mentira é uma tentação também ou não é? Ela pode se tornar um pecado ou não pode? No princípio da tentação, você pode resistir à tentação, e ela pode não se tornar um pecado. Mas se você cair na tentação e praticar a mentira, ela se torna o quê? Se você acredita nas mensagens do pastor Bulhão, se você acredita na justificação pela fé, que fala que nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, você tem que acreditar nesse texto. Porque a Bíblia diz assim: não sobreveio a ninguém aqui dentro tentação que não fosse comum a todas as pessoas. E Deus, Ele é fiel, Ele vai providenciar um milagre, um escape e uma redenção para você. Você confia em Deus nos problemas que você está mentindo? Sim ou não? Sim ou não? É para você pensar, não é para eu te agredir. Não me leve a mal. Tem que ser sem filtro a nossa semana. Vamos continuar? Nós já estamos terminando.
Voltando à senhora Hassel. Aquela senhora, quando os soldados lhe perguntaram se o garoto judeu estava em casa, o que você faria? Você falava a verdade, ele estava em casa, escondido, ele estava... Não, falar a verdade, que eles estavam escondidos, ou falar mentira, que eles não estavam ali? Veja bem, confiando que Deus produziria o melhor resultado, ela encarou o soldado e disse o seguinte, eu vou explicar esse texto. Como oficial do exército alemão, aqui ela poderia estar no Brasil, e ela poderia ter dito assim, como oficial do exército brasileiro, como oficial do exército americano, como oficial do exército argentino, sei lá, italiano, francês, como oficial do exército alemão. Você sabe qual é a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A diretriz principal de todos os exércitos no mundo inteiro é proteger o cidadão, não importa de onde ele seja. Em outras palavras, a obrigação dos soldados verdadeiros alemães era proteger os judeus. Primeiro, eles não eram terroristas, não eram problemáticos, porque um louco, usado pelo inimigo, criou toda essa situação. Em outras palavras, ela disse assim, vocês sabem que eles estão aqui dentro, vocês sabem que o judeu está escondido, mas eu estou convidando vocês, e ela usou palavras sábias, para que vocês sejam responsáveis. Por favor, eu estou desafiando e convidando a vocês a cumprir a missão de um soldado, que representa o exército de um país. Naquele momento, aqueles soldados poderiam pegar as suas metralhadoras, ou até antes mesmo da colocação dela, e ter acabado com ela, acabado com a casa, destruído a casa, e eles iam achar. Não precisava conversar, aconteceu um milagre. A partir do momento que ele perguntou, já estava acontecendo um milagre. A partir do momento que ela tem a oportunidade de responder, porque o alemão não dava condição para a resposta, já foi um outro milagre. E algo extraordinário aconteceu dentro da sua última resposta, quando ele disse, vamos sair e vamos para um outro lugar. Gente, aconteceu numa outra ocasião, mas dentro da época da Segunda Guerra Mundial, uma mulher que estava sendo perseguida pelos soldados porque estava protegendo os judeus. Ela desesperadamente subiu as escadas, abriu a Bíblia, se ajoelhou na sala, botou a mão em cima da Bíblia e com fé ela disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. E os soldados arrebentaram a porta e disseram, aqui existe uma mulher cristã, uma mulher honesta e fiel, vamos para um outro lugar. Foi um milagre ou não foi? Devemos acreditar em milagres ou não devemos acreditar em milagres? Devemos acreditar em milagres, inclusive naquilo que aparentemente é impossível. Devemos dar valor a consequências ou não? Sim ou não? Não devemos dar valor a resultados e consequências. O exemplo está aqui em Daniel capítulo 3. Todo mundo conhece essa história, mas não para pensar no significado dessa história. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam juntamente com aquela multidão. Quando tocasse a música, o povo teria que se ajoelhar perante a estátua, não é isso? E quem não se ajoelhasse ia para onde? Para a fornalha ardente, certo? Eles se ajoelharam ou não se ajoelharam? Não se ajoelharam. Deram outras oportunidades ou não deram? Deram. Aí eu entendo nesta linguagem bíblica que havia amizade, que havia consideração entre a liderança do governo da Babilônia com aqueles rapazes amigos de Daniel. Eu vejo dessa maneira. E eu imagino o rei dizendo assim, o que custa você dar uma ajoelhadinha? O que custa você dar uma humilhadinha? Eu sei que vocês não acreditam no meu Deus, eu sei que vocês acreditam no Deus de Israel, no Deus dos hebreus, mas é só para ser amigo, é só hoje. Amanhã você pede perdão e continua adorando o seu Deus. O que um deles disse? O que foi que um deles disse? Um deles se levantou e disse assim, mesmo que tenhamos que morrer, nós vamos morrer, mas nós não vamos ajoelhar perante essa estátua. Foram presos, colocados na fornalha, mas o milagre aconteceu. Era impossível acontecer aquilo, dentro dos olhos humanos, dentro da lógica humana, impossível. Mas ali estava Jesus, e ali estavam os 3 jovens, e nenhum fio de cabelo se queimou, e a ponto que quando eles saíram, a Bíblia diz que os soldados que se aproximavam da fornalha já eram mortos. Deus é mais poderoso do que você pensa. Deus é mais poderoso do que você acredita, inclusive em relação
os teus problemas e os meus problemas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu algumas vezes sou convidado para fazer um congresso, uma vigília, mas mais semana de oração com os nossos amigos brasileiros nos Estados Unidos. Um dia eu fui convidado para um projeto. E por que eu estou contando essa história? No sábado, eu tive um culto numa igreja, sábado à tarde numa outra igreja e à noite numa outra igreja. E eu saí dessa segunda igreja no sábado à tarde para ir no programa da noite. E o tempo de duração era por volta de 1h20. E a pessoa que me levou, uma pessoa maravilhosa, mas tinha problemas de deficiência física. E o carro que ele dirigia foi todo preparado para ele dirigir. Eu estava com a minha esposa, eu não o conhecia naquela época, e eu me assentei no carro, e eu estava um pouco desconfiado, não deveria estar desconfiado, mas fiquei desconfiado, estou sendo sincero. E a gente começou a conversar, e aí eu já vi que ele dominava a direção, não tinha problema. Entramos na autopista, na highway, em direção a Boston. E algo interessante aconteceu, sabe por quê? Porque eu comecei a perguntar para ele aquilo que eu pergunto para vários brasileiros que vão para a América. Por que você veio para a América? E a resposta sempre é meio parecida. Eu vim para estudar, ou eu vim para conseguir um dinheiro para construir uma casa no Brasil e dar mais segurança para minha família. E enquanto ele estava falando, ele começou a transpirar. Mas não estava quente como está quente em Votuporanga. Estava frio. Alguns de vocês que já tiveram a oportunidade de morar nos Estados Unidos sabem como é que é o inverno dos Estados Unidos. Mas um gelo e ele transpirando. Eu morrendo de frio e ele transpirando. E aí não tinha outra. Eu cheguei para ele e disse assim: meu querido, o que está acontecendo? Posso te ajudar alguma coisa? Por que você está transpirando? Não, pastor, eu estou conversando com o senhor aqui. E alguns meses atrás, há 4 meses atrás, eu consegui vencer um problema muito sério, que é o problema das drogas. E é quase impossível vencer esse problema. Mas Deus, que é bom e misericordioso, Ele está me dando força. Eu quero pedir para o Senhor que ore pela minha vida espiritual e para que eu não volte a ser dependente químico. Mas como é que aconteceu isso? Começou lá no Brasil ou começou aqui nos Estados Unidos? Começou aqui, pastor. Porque eu fui para os Estados Unidos e uma família falou que ia me receber e essa família não me recebeu. E um brasileiro, entre aspas, sensacional e maravilhoso, e foi bacana mesmo, me recebeu em casa. Mas ele não tinha princípios. Ele me deu uma kitnet ali, um quartinho, e eu ficava ali, e eu comecei a trabalhar. Ele me ajudou a trabalhar. Um dia ele me convidou para uma festa, estava rolando todo tipo que você possa imaginar, de drogas, de imoralidade, de perversão, e eu fiquei no meu cantinho, porque eu sou cristão, eu sei em quem eu creio, pastor. Venci a primeira batalha. Fui crescendo, saí da casa daquele meu amigo, morei numa outra casa, mas eu continuei a ter relacionamento com essas pessoas. Me convidaram para a segunda festa, e eu resisti pela segunda vez. Na segunda para a terceira, um deles chegou e se aproximou e disse assim: pastor, ou melhor, pastor não, Ronaldo, que também é o mesmo nome que o meu, tem alguma coisa acontecendo com você. Você é totalmente inconveniente, Ronaldo. E ele respondeu assim: mas por que eu estou sendo inconveniente? Não, porque quando a gente bebe, você não bebe. Quando a gente está ali no lance com as garotas, você não entra. Quando a gente está colocando alguma coisa dentro do nosso corpo, você não curte. O que está acontecendo com você? Não, é que eu gosto tanto de vocês, eu não quero dizer não para vocês, por isso que eu vou nas festas, mas eu tenho princípios, tá? Eu sei que você tem princípios, dá para ver que você tem princípios. Mas você acha que você vai se tornar um dependente químico? Você acha? É uma dose, é uma coisinha mínima. Sabe o que aconteceu com esse rapaz? Ele me contando e transpirando. Na terceira festa ele caiu. E aquilo que parecia uma dose, uma coisa pequena, sem valor, se tornou algo que estava destruindo e acabando com a sua vida. Sabe por que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram assim: mesmo que nós tenhamos que morrer, nós não vamos nos curvar perante a estátua? Porque eles sabiam que é só dar um passo e você cai. É só eu dar um passo e eu também caio. E em relação a esse assunto que nós estamos trabalhando, nesta noite, nós precisamos tomar algumas decisões. Primeiro conselho: os embaixadores de Cristo nada tem que ver com as consequências, devem cumprir o seu dever e deixar os resultados com Deus. Tem que ter fé para isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê?
coroa da vida. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará mal do mesmo, mas se está de acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Jesus é o nosso supremo modelo. Ele sofreu, ele padeceu, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, para que você nesta noite pudesse ter a segurança que se você confiar nele e entregar o seu coração a ele, o melhor ele vai fazer por você. Ele não cometeu pecado, na sua boca não se achou engano, ele é o nosso exemplo. Não tem ninguém que consiga fazer isso. Vamos à pergunta inicial de novo? Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque no começo era apenas uma dinâmica. Agora eu acredito que é um momento muito mais solene e mais sério. Deveríamos sempre dizer a verdade, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância? Eu vou fazer uma colocação para vocês aqui, e não me entendam mal. Ninguém consegue falar a verdade, começando por mim aqui dentro. Não venha me dar de presunçoso e orgulhoso espiritual, não venha me dar esse jeito. Cuidado, eu tenho medo de algumas pessoas de mais experiência nesse momento aqui. Ninguém consegue. E eu não estou falando por minhas palavras, eu estou falando com palavra inspirada por Deus. Ninguém consegue. Tá certo? É mentira branquinha, é mentira amarelinha, é mentira azulzinha, mas está cheio de mentira por aí. E você está mentindo. E eu muitas vezes já menti também. Pode ter certeza disso. Não sou melhor do que vocês, já falei ontem, já falei anteontem e repito hoje. Se não cuidar, eu sou pior do que você. Não é porque eu sou pastor, porque eu estou com o microfone na mão, que eu sou o máximo. Não sou o máximo. Às vezes é difícil me levantar aqui na frente de vocês. Não tenha dúvida disso. Mas eu queria que você me acompanhasse nesse texto aqui, ó. Não mentais uns aos outros. Mentira do diabo e obra das trevas. Conselho final. Pode falar comigo? Leia comigo. Não podemos falar a verdade. Vamos repetir? Não podemos falar a verdade. Ninguém. A menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Não é assim? Em outras palavras, sabe por que você mente? Me desculpe eu falar com tanto carinho, com tanto cuidado, mas com tanta franqueza. Sabe por que você mente, garoto? Sabe por que você mente, garoto? Sabe por que você mente, jovem? Sabe por que você mente, líder? Sabe por que você mente, papai? Sabe por que você mente, mamãe? Sabe por que você mente, meu amigo convidado que está vindo, quem sabe pela primeira vez aqui na igreja? Sabe por quê? Porque você não tem comunhão com Deus. Porque o texto diz assim: a menos que a nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Vocês sabem que naquele dia que minha esposa estava dormindo, eu voltei para a Bíblia, porque eu estava contando para o pastor Joani o que eu vou fazer depois que eu sair aqui de Votuporanga. Quantas coisas diferentes. Alguns podem curtir: nossa, que legal. É cansaço, é distância da família, é responsabilidade com a igreja. E aí alguém pode usar a justificativa: mas eu estou trabalhando para Deus, eu estou pregando aqui em Votuporanga, de manhã eu prego para o colégio. Não é uma coisa bonita, não é uma coisa bacana, não é uma coisa sensacional. Eu sou um homem de Deus, eu posso pensar isso. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, é aquele que tem comunhão com Deus. Não adianta você fazer cena, fazer uma performance, se você não tiver comunhão com Deus. Aí o que aconteceu? Eu voltei a fazer meu ano bíblico. Eu voltei a orar. Eu voltei a confessar os meus pecados. Sabe o que aconteceu? Eu tive paz, eu tive alegria e continuei motivado a ser um ministro do Evangelho. Eu quero fazer um convite a você. Um convite de amor. Um convite que eu tenho certeza que vem da parte de Deus, porque estas palavras vêm de Deus. Não importa quão distante você já foi em relação à mentira. O Senhor é fiel e justo e pode perdoar todos os nossos pecados, inclusive a mentira. E nesta noite Ele quer nos transformar, Ele quer nos purificar. Eu lembro uma vez quando um pregador americano estava falando na televisão, e eles fizeram ali um efeito especial. E esse efeito vinha um líquido representando o sangue de Jesus, e ele ia tomando conta da tela. E o pregador dizia: quando o sangue de Jesus toma conta da sua vida, você é restaurado, você é perdoado, você é transformado. E nesta noite eu gostaria de cantar uma música. E enquanto eu estiver cantando esta música, é uma oração. Eu não vou fazer um pedido para que você se coloque em pé e venha aqui à frente, mas eu vou fazer um apelo. E o apelo é o seguinte: se você acredita que o poder de Deus está atuando em seu coração neste momento, se você acredita que a palavra de Deus foi apresentada nesta noite,
Se você acredita que existem problemas na sua vida, pode ser em relação à mentira e em outros problemas, você precisa crescer na sua vida de comunhão com Deus, no seu compromisso com Deus. Eu gostaria de pedir em nome do Senhor, que você se ajoelhe onde você estiver, e você abra o seu coração, porque com certeza o melhor lugar é estar aos pés do Salvador. Quem vai ser o primeiro? Quem reconhece a sua pecaminosidade? Quem de uma forma transparente quer mudar a sua vida? Amém. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar, meu Deus. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Cante comigo. Pois me perdoa, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra foi aberta, o ensinamento bíblico foi apresentado para os teus filhos e para o teu povo nesta noite. Nós acreditamos num milagre que vai mudar a nossa vida, que vai nos trazer paz, alegria e motivação para continuar até o dia que veremos o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Nesta noite nós percebemos, através de um exemplo, que a nossa comunhão contigo é superficial. A comunhão dos jovens com o Senhor é superficial. A comunhão das pessoas de mais experiência contigo, mesmo com anos na igreja, também é superficial. Senhor Deus, nós pastores precisamos dar o exemplo, precisamos te buscar em espírito e em verdade. Portanto, me ajuda, tenha misericórdia da minha vida e na vida de todos os pastores, que nós possamos ser leais aos teus princípios, possamos ser verdadeiros e realmente influenciadores do bem.
não pelos nossos méritos, que méritos nós não temos nenhum, mas pelos méritos do Senhor Jesus. Abençoe a cada jovem, a cada família aqui representada. Dá-nos uma boa noite, com a tua paz, com a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos deixar de cantar aquela música, vamos deixar para amanhã, mas que você vá tranquilo para casa. Ore por nós, ore pela nossa família, ore pelo pastor Joani, e tenha um bom descanso. Amanhã, 7:45, estamos de volta para a Semana Jovem, hashtag sem filtro. A sua vida para Deus deve ser sem filtro, para as pessoas também, com sabedoria, claro, e com a prudência que vem do Senhor. Um abraço, boa noite, você é meu convidado de honra.